De rápido de vez? Não, pô, já tá aqui play. Ai, que delícia. Opa, já escorregou. Esse é o Palavras que Falam e aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E o objetivo do vídeo de hoje é discutir se a Bíblia pode ou não ser considerada literatura. Esse vídeo aqui, ele tá surgindo de um questionamento que eu tive durante um tempo e aí eu resolvi, vou fazer esse estudo aqui para trazer pro canal. Eu tô estudando um livro chamado Mimesis, do Auerbach, que ele discute muito a questão literária da Bíblia. E eu comentei isso com a minha namorada. E ela me contou que teve um episódio, numa vez que ela estava na faculdade, quando ela estava cursando, em que foi questionado se a Bíblia era ou não literatura. E eu não vou dizer que todo mundo, porque eu não lembro, mas uma grande parcela das pessoas tinha dito que não considerava a Bíblia literatura. Eu fiquei meio encucado, porque para mim é um pouco óbvio chamar a Bíblia de literatura. De qualquer forma, uma coisa que eu fiz foi colocar lá no Instagram. Inclusive, me segue lá, que eu tô bem mais ativo agora, que eu troquei de emprego. Mas eu coloquei lá no Instagram uma pergunta, uma enquete, perguntando se você considerava que a Bíblia era literatura ou não. E, bom, tá aí o resultado da enquete. A maioria do pessoal disse que sim, mas teve uma galera significativa que disse que não, e uma galera também que disse que não sabia dizer se poderia considerar a Bíblia literatura ou não. É questão de que eu realmente não sei, tá? Fica aqui o meu ponto aqui, eu não sei. Eu teria que ver o valor normativo de literatura, tanto em sua base como em sua contemporaneidade. Principalmente sua base, né? Já que literatura nasceu muito depois da Bíblia. Eu imagino que a maioria... E as coisas anteriores ao nascimento do termo literatura, etimologicamente falando, foram resgatadas como? O pessoal que fica um pouco Passando por um revisionismo, tecnicamente. receoso em chegar e dizer a Bíblia não é literatura, ou a Bíblia é literatura, justamente porque talvez isso possa diminuir o valor religioso e da tradição do cristianismo, se eu chegasse e dissesse que a Bíblia é literatura e não religião. Ou talvez porque de fato a pessoa não consegue considerar a Bíblia uma literatura, porque está considerando ela como um documento. Eu particularmente até eu consigo entender. E por isso que a gente vai discutir, portanto, nesse vídeo, se dá sim para considerar a Bíblia como literatura ou não. Como que a gente vai estruturar o vídeo? Eu dividi o vídeo em 3 partes. Primeiro, a gente vai discutir o que é literatura e o que é próprio da literatura, ou seja, pensar nas características da literatura. Segundo, a gente vai discutir o que é a Bíblia, bem rapidinho, porque eu não tenho um conhecimento assim muito grande do que é a Bíblia. E, por fim, a gente vai fazer uma comparação daquilo que a gente considerou como literário, tá? E vai dizer se a Bíblia pode ser considerada literatura ou não. Bom, como a gente pode definir a literatura, portanto? Eu definiria a literatura como um conjunto de obras escritas... Licença. Que tem valor estético, artístico, portanto, né? Intelectual e cultural. O cultural, portanto, está englobando a questão da sociedade também. O que significa que a obra ela tem um valor estético, e cultural, e social, e intelectual, porque nós, como sociedade, consideramos essas obras como boas. A literatura tem diversas formas... Eu detesto essa vontade acadêmica de simplesmente pleitear algo por valores demagógicos. Demagogicamente, se o povo falou, tá falado. Se as pessoas falaram, tá falando. Esse pensamento. Esse pensamento me dá uso, porque é seletivo. Seletividade tão baixa quanto demagogia, cara. Eu sei que demagogia, no termo mais utilizado, é sobre apelo, né? Mas pode ser justamente democrático, populacional, assim, uma questão ad popolum, se brincar. Formas de expressão, tá? Diversos gêneros, vai ter os hinos, vai ter os poemas, vai ter os romances, vai ter os contos, as crônicas, a dramaturgia, as meditações, e ela tem a capacidade de refletir a sociedade e o mundo. Mas não é refletir no sentido de ser apenas uma representação, mas de discutir aquilo que é interior na sociedade, dizer todos esses movimentos que a sociedade mostra pra gente. Outra coisa que é importante considerar também é a historicidade da obra, porque a obra ela não é simplesmente estática, ela foi lançada e ela tá travada no tempo.
Não é isso. A literatura ela tem um fenômeno dinâmico muito interessante, porque a gente tem que entender o livro em seu contexto histórico, mas também o livro como agente, no sentido de que a gente também é parte desse material. A nossa interpretação é de... Livro como agente, eu pensei que era agente sociocultural, né? Um agente sociocultural, porque ele é um agente. Aí do nada ele vai pra agente. A gente precisa sempre lembrar. Oxi, como assim? Eu não sou ler um livro não, meu amigo. Entender o livro em seu contexto histórico, mas também o livro como agente, no sentido de que a gente também é parte desse material. A nossa interpretação é diferente da interpretação do pessoal quando o livro foi lançado, por exemplo. Muitas vezes tem livros que são interpretados de maneiras ruins, muitos autores são censurados, são banidos, e hoje a gente lê esses livros só com elogios. Isso aconteceu com Flaubert, aconteceu com Baudelaire. A compreensão da historicidade é muito importante para a gente entender a obra em seu momento e a obra além do seu momento, até chegar a gente. Porque teve diversas gerações de leitores, dependendo de quão antigo o livro é, e essa geração de leitores vai fazendo as suas interpretações diferentes com as obras. Definindo o que é literatura, eu acho que é relevante a gente definir o que é próprio da literatura. Ou seja, características que a gente... Literatura, etimologia. Escrevi errado, gente, desculpa. Latim. Né? Vamos lá. A palavra literatura tem a origem do latim litera, que significa letra. Ela se refere à arte da escrita e da leitura e está relacionada com a gramática, a retórica e poética. Tá, mas isso aqui é só a base, né? Cultura mix, não. Prefiro Wikipédia. Obrigado. O latim é uma arte de letras. A literatura lida como o domínio da gramática estilística. Por extensão, se refere especificamente ao ofício de escrever, ser utilizado para se referir a um conjunto de obras escritas, ou seja, sinônimos da bibliografia. O termo literatura também é usado como referência a conjuntos escolhidos de textos, por exemplo, a literatura portuguesa. Né? Definição. O texto literário é marcado, acima de tudo, pela função poética da linguagem. Se debruça sobre o assunto conotativo. Também se refere ao sentido conotativo, sentido figurado de cada palavra. Procurando estender ao máximo a capacidade criativa da linguagem para provocar prazer estético. Alguns teóricos defendem que, além de objetos estéticos, a literatura como arte pode exprimir apenas conteúdos subjetivos. Pô, apenas? Enfim, né? Não tá muito claro aqui. Vamos deixar o que o rapaz trouxe, né? A gente pode tirar da literatura. Eu vou ser sincero, eu fiquei com preguiça de dar uma pesquisada em artigo e etc. Eu perguntei pro famoso ChatGPT, porque o cara manja de algumas coisas. Ele não deu respostas tão erradas. Eu adaptei com o que ele disse e a gente vai discutir. Bom, primeiramente, a primeira coisa que ele considera é a estética. Que a literatura, óbvio, existe uma produção estética importante. Afinal, quem escreve um livro tá muito preocupado com a beleza desse livro, tá muito... Aí a gente vai ter que ver o que é estética também, né? Porque... De novo, uma coisa é estética, outra coisa é o que o mundo assume como estética. Que aí vem toda a questão sobre ser arte ou literatura ou não. A literatura é o que geralmente nós nos unimos enquanto seres humanos e dizemos que é literatura. Vixe, porque a própria palavra estética morreu, virou outra parada. Estética, se assim assumida no mundo anterior, de sua origem, tinha muito mais uma questão artística, bela, hermenêutica do que é a realidade, do que estética hoje, que estética hoje é procedimento de ficar mais bonitinho. Como ele falou assim, a beleza. Beleza. Uma coisa assim, muito... E essa beleza também é muito vazia, né? Muito pouco definida, é como se fosse uma coisa aparente. Tá ali. Uma vez eu falei pro... Não vou ficar aqui caçando mamutes, né? Falar aqui o nome aleatório, né? Uma vez eu falei com um amigo meu, eu falei que pra mim, eu adoro livro de terror por causa da estética. Aí o cara, oxi, a capa é boa, é? Por quê? Porque esse retardado, esse meu amigo, beijão, ele realmente tá nesse golpe de que estética tá limitada a visual, uma coisa aparente. Ah, eu gosto de estética de terror porque a estética de terror no livro é a capinha, né? O Bram Stoker que eu tenho aqui do Drácula é o meu livro predileto de terror. Por quê? Porque ele é bonito. Não é porque ele é bom, não. O que é estética de literatura? Não existe isso. Palavras têm estética? Né?
E a gente deveria também ter essa definição de estética, se for para falar que não, um dos principais preceitos da literatura é a estética e a estilística. Nós temos então trazer a público o que seria a definição de estética e estilística. É um trabalho de formiguinha, mas se a gente está tentando trazer definições a algo indefinido, então, né? Preocupado com a forma desse livro e, sobretudo, está preocupado também com a sua expressão artística. Ou seja, quando um autor escreve um livro, ele tem totalmente um cuidado com a linguagem. Isso é muito importante, porque a escolha de palavras, ela deve ser muito bem considerada. A formatação dos versos, a formatação das estrofes, qual palavra vai rimar com qual. Isso não quer dizer que uma obra literária ela é uma obra de retórica vindo da Roma Antiga. Não é isso. Mas é preciso ter uma escolha estética muito importante para confirmar o efeito da obra. Isso significa que você pode sim trabalhar uma obra com linguagem simples, mas não quer dizer que a linguagem é simples que o livro vai ser fácil. E não quer dizer que a linguagem vai ser difícil que o livro vai ser difícil. Tem muito idiota aí que escreve com a retórica totalmente bonita, mas é um livro completamente sem alma. Só o puro suco de querer fazer verso metrificado bonitinho, para falar que, ó, eu sei fazer escansão. Mas o que eu quero dizer é, a estética e o uso da linguagem é muito importante porque faz com que crie camadas de interpretação para a obra. O que vai se somar com outro ponto que o ChatGPT falou também, que eu concordo, que é a capacidade interpretativa. No sentido de que a obra, ela sempre diz muito mais do que aquilo que ela diz. Pelo menos a boa obra literária. E a interpretação, ela deve ser, sim, relevada. Uma obra, ela tem múltiplas interpretações. Isso não significa que a obra ela tem que terminar aberta, por exemplo. Mas que ela, de novo, vai dizer muito mais daquilo do que apenas está escrito. Isso não quer dizer também que você tem que inventar o que você está lendo. No sentido de, tipo, eu li, entendi de um jeito, mas para eu te explicar e justificar por que eu entendi desse jeito, tem que ter na obra dizendo. A obra, ela se justifica também. Ela se diz. Só que ela, obviamente, deixa aberto para muitas questões que a gente pode discutir. Mas eu não posso chegar simplesmente e dizer, não, é assim porque eu tô dizendo. Não. Era só ele trazer o termo logopeia. Pra quem quer dar uma pesquisada aí, logopeia. Que é justamente uma poética das palavras. Se você vai fazer um comentário literário sobre pessoas que vivem no subúrbio e elas estão falando, a partir desse momento você é obrigado a fazer com que elas coadunem com o vocabulário delas, né? Você pode até fazer um comentário narrativo, né? Um ser onisciente falando por elas, mas elas em si, elas têm que comentar de uma maneira não rebuscada. Por exemplo, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Os Sertões. Amigo, quem leu Os Sertões sabe. Quem leu Os Sertões sabe. Jamais aquelas palavras são fáceis. Os Sertões é pedrada. Super bem escrito. Super bem escrito. E não é com a poética baixa, vamos dizer assim, né? Não é assim que a gente avalia. Mas enfim, é só um exemplo que tá aqui na lista do cara. Assim, né? Se teu argumento é uma base argumentativa, tu pegou do ChatGPT, quer falar de alma, né? Ok, né? Tu tá usando assim Show. só com... Uhum. Você poderia ter alguns artigos, assim, pra entender qual que é a diferença de você ter um texto com a Bíblia. Não é diferença, no caso, né? Por que a Bíblia ela não seria literatura se ela tem uma validade religiosa, né? Então, a literatura, ela vai ter tudo tá aí definido como literatura. Mas isso vai validar a Bíblia como literatura? Aí é uma discussão mais profunda, que vale mais um conhecimento aprofundado de pessoas que estão estudando isso, o valor teológico, blá, blá, blá. Não adianta você só ter essa discussão e pegar temas batidos, assim, né? Tipo, tópicos que o chat GPT vai te dar, né? Peraí, não, peraí, calma aí. Acabou de aparecer aqui, ó, o ChatGPT. Logopeia é um conceito criado pelo poeta modernista Ezra Pound. Chegou um maluco. Porra. Obrigado, ChatGPT. Valeu, tamo junto. E assim, logopeia são palavras, melopeia, melosidade já deve saber, né? Música, e fanopeia é meio que a transposição de você dizer uma coisa e você imaginar alguma coisa, entendeu? O imaginário da palavra, entendeu? Uhum. Então, não é fanopeia aqui, é logopeia. Mas enfim, você tava onde? Eu tinha... Não, você tava falando que o vídeo em si tem... Eu tenho pouco argumento pra tipo, dissertar, porque ele tá só numa discussão
de algo que ele tomava como verdade, porque segue vários critérios que todo mundo tem conhecimento aqui de literatura, né? Aí, no fim das contas, não vai ser um vídeo que vai render tanto. E lembrando, se o início... Eu entendi errado, mas no início ele deixou, né, como se fosse uma dedicação acadêmica para ditar aquilo como se fosse literatura, não, né? Uma sociedade se enriquece, experiencia aquilo e torna aquilo como literatura. Foi isso que ele deixou ali no início? Pô, se for assim, a Bíblia obviamente é literatura, é o livro mais vendido de todos os tempos. É óbvio que se você reunir todo mundo para fazer um plebiscito, vamos dizer que é. Né? Não, eu tenho que justificar os motivos pelos quais eu acredito que entendi desse jeito e desse jeito é a maneira correta de se ler. Mas evidentemente é muito difícil dizer a maneira correta de se ler. Mas é claro, através de muitas interpretações, a gente vai tendo algumas certezas. Isso, claro, só vem com muita leitura, e não com muita leitura por parte nossa, mas por muita tradição literária em cima de um livro. Até a galera entender a ironia do Machado de Assis, demorou algumas gerações. A primeira geração que leu Dom Casmurro realmente interpretou a Capitu como a maior desgracenta do mundo. Mas a nossa geração já entende a Capitu como uma espécie de heroína. Não porque ela pode ou não ter traído o cara, mas porque ela usou da dissimulação como resposta à violência de uma sociedade aristocrata patriarcal. É essa a ferramenta que a mulher tem para lutar nessa sociedade. Outra coisa que a gente tem que considerar muito bem é a exploração da condição humana. Muitas vezes na obra a gente trabalha o cotidiano para falar o universal. Quando você escreve uma poesia, por exemplo, que tem um personagem sofrendo por amor, tem um eu lírico, um sujeito poético sofrendo por amor, quando esse cara fala, não é só ele que tá falando, mas é a voz do mundo que tá ecoando embaixo dele, sabe? Porque as pessoas sofrem por amor. As pessoas compadecem daquilo. E como a literatura também está preocupada em mostrar a sociedade e o mundo, e não mostrar só com o sentido de refletir essa sociedade, de representar essa sociedade, mas também de mostrar tudo aquilo que está latente na sociedade, tudo aquilo que nós mostramos e vivemos além da nossa camada, é muito importante nesse sentido a consideração da condição humana nesse mundo. Então, a literatura sempre vai estar tocando temas caros à humanidade, como o amor, como a justiça, como a vingança, como a redenção. Outra coisa também muito importante é que a literatura influencia a cultura e a sociedade. Tudo isso aí também tem nos Devils. E aí, hein? E aí? Perceba que eu tô batendo muito nessa tecla. Eu sei que é uma ideia marxista que você vai encontrar em Lukács, Adorno e no Auerbach, por exemplo. Mas não tem como ignorar. Eu sei também que quando fala marxismo, tem muita gente que já torce o nariz. Peraí. Do nada, Marx? Eu sei que é uma ideia marxista que você vai a cultura e a sociedade. Vingança, como a redenção. Outra coisa também muito importante é que a literatura influencia a cultura e a sociedade. Perceba que eu tô batendo muito nessa tecla. Eu sei que é uma ideia marxista que você vai encontrar em Lukács, Adorno e no Auerbach, por exemplo. Mas não tem como ignorar. Eu sei também que quando fala marxismo, tem muita gente que já torce o nariz porque acha que o cara é um inferno na terra. Sim. Mas, quando a gente diz teoria marxista, é quando a gente está considerando o social. O homem em sociedade também. É claro. Existiu vários outros socialismos antes do querido, né? Vários outros, infelizmente, ele tomou para si, né? Deturpou completamente o termo socialismo. A ponto de que, o socialismo dos outros, eles estão fadados ao fracasso. O nosso é o socialismo científico, que é o que vai dar certo, inevitavelmente. Claro que vão ter teóricos da literatura que já vão entrar mais fundo nas questões marxistas, e já vão dizer essas questões da briga de classe, da questão da capital, o Adorno mesmo fala muito sobre isso. Mas, de novo, não tem como você ler um livro sem considerar a sociedade. Se você está considerando a sociedade quando você está lendo um livro, logo, você está dentro de uma teoria marxista. Mas o que é legal é que como a... Eita porra! Eita porra! Não, cara, não, amigo, não, cara. Essa sua frase aqui é muito equivocada. Sociedade quando você está lendo um livro, logo, você está dentro de uma teoria marxista. Mas se você está analisando a sociedade enquanto você está vendo... Não. Abhinavagupta, ele sabia de socialismo quando ele estava na Terra? Shohei, sabia disso? O Longchenpa sabia de socialismo quando estava na Terra? Não, pô. São vários teóricos do mundo do passado. Você pode até pegar mesmo da Grécia. A sociedade enquanto corpo, até mesmo cidade, né? Sociedade, então, cidade, polis. É muito anterior ao próprio socialismo do marxista, cara. Não pense assim não, viu, bicho? Tem muitas coisas anteriores. Recomendo muito que você até mesmo veja o berço do socialismo para não pensar nessa armadilha de caranguejo de que se está pensando em nome da sociedade e cultura, logo você está sendo socialista marxista
cientificista, né? Que não é verdade. Não é verdade. É um salto lógico. O que é legal é que como a literatura ela é ao mesmo tempo um espelho da sociedade e um agente que muda, que tem a capacidade de fazer a mudança na sociedade, isso faz com que a literatura tenha um papel muito importante social e cultural. Tanto que influencia a cultura aí para dar e vender, né? Bom, resumidamente, o que a gente considerou como próprio da literatura é a estética e a linguagem. Tu tá ligado que tem uma propaganda coreana que passou no Brasil. E basicamente era um picolé, alguma coisa assim, sabe? Um consumo qualquer over. Aí, tipo, e aí, o que você achou? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí a propaganda, ela foi um hit tão grande na Coreia, que hoje, na Coreia, tem uma expressão chamada tá bom, quando a coisa é show. A coisa é top, assim. Olha, tá bom. O cara do nada mete um tá bom. Chat GPT, tem como confirmar isso pra gente aí? Um picolé. Começa a vir um negócio. É. Olha aí como influencia a cultura aí, ó. Tá bom. Pior que é verdade. Tá aí, ó. Comercial de suco de laranja de 89. Faz mais sentido, porque o Brasil não exporta picolé, né? Eu pensei, né? Próximo disso aí, né? Pior que não existe nenhum picolé de laranja, né? Curiosamente. Abaixa a quantidade de age, cara. A interpretação, membro, a né? exploração da condição humana e a questão cultural e social que uma obra traz. Nesse sentido, vamos discutir a Bíblia. Eu acho muito engraçado que ele acabou de dar um take, né? De que se você tá tendo um comentário social e cultural, você tá sendo marxista, ele vai abrir a Bíblia agora. Um dos caras que foi mais contra isso, perseguiu, fez questão, completamente materialista. Vamos lá, né? A Bíblia todo mundo conhece, né? Mas é um conjunto de textos religiosos, considerados religiosos, que é composto por diferentes livros, por diferentes textos, de diferentes gêneros. E como a gente já está partindo do pressuposto de que a Bíblia é literatura, e a gente está querendo provar que a Bíblia é literatura, eu vou dizer diversos gêneros literários dentro da obra. A Bíblia é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que eu vou falar mais propriamente é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o suco da literatura, não tem jeito. A questão é, a gente pode considerar a Bíblia como literatura? E a resposta é sim. E isso não tira nenhuma parte do valor religioso e espiritual que a Bíblia ainda carrega. É claro que, quando a gente trabalha da literatura... As definições foram muito básicas. Bíblia, a gente esvazia... Sinceramente, eu tava querendo ter uma epifania aqui, sabe? Então isso que é literatura? Mas as definições dele foram, social, bonito, bem escrito, faz parte da sociedade, é um agente social, denota o mundo, a cultura, coincide em contato com aquilo, logo a literatura. Entendimento, né? Poxa, é uma coisa que, assim, realmente o GPT já... eu tava pensando, eu tava aqui esperando o take, sabe? Caramba, isso que é literatura? Caraca, bicho. Mudou, hein? Agora mudou. Agora eu vou ter isso na minha cabeça pra sempre. Pensei. Eu pensei que esse cara tinha pegado esse livro do Abel, e... Uou! Diz! É agora. Cara, galera, ele deu um termo aqui, ó, que vocês vão usar pra sempre, ó. Tal! Não foi o caso, né? Infelizmente. Fazia um pouco o significado religioso, é óbvio. Mas isso não diminui o significado religioso. Quando você olha para a Bíblia pensando na história, você também esvazia ela de religião. Quando você olha para a Bíblia tentando estudar a geografia do local, você também esvazia a Bíblia de religião. Nesse sentido, se eu olho para a Bíblia olhando para a literatura, a gente esvazia ela dessa característica espiritual. Mas isso não diminui o que é a Bíblia. Como eu já tinha dito, a Bíblia tem a presença de uma grande profusão de gêneros literários. Tá, isso ainda pode ser só uma coisa documental, etc e tal, beleza. Mas é uma característica a se comentar, tá? Então você tem os hinos, você tem os salmos, você tem uma narrativa, você tem epístolas, as cartas, que todos também são formas que foram usadas na literatura. De novo, uma carta, por exemplo, significa literatura? Não. Mas tem muitas cartas que a gente considerou como literatura. Mas beleza, isso é só uma primeira ponderação. Mas, e um argumento só, eu vou quebrar a cara do cara que diz que a Bíblia não é literatura, que é a questão estética da Bíblia. A Bíblia, ela tem uma riqueza estética
inacreditável. É coisa de outro mundo o que a Bíblia tem. A gente tem, por exemplo, salmos que já são conhecidos pela sua... Acho curioso esse take aí, ó. É tipo de outro mundo. Como é que você interpreta isso, Wolver? De qual mundo, né? E aí, né? E aí, religioso, como é que você interpreta essa afirmação assim? É como se fosse de outro mundo. É um take preciso? É um comentário, caramba, ó. Ele decifrou. Ele deu É uma. literal, né? Ele emergiu aí, hein? Saiu da gnose. Saiu da caverna de Platão. beleza poética, mas também tem um Cântico dos Cânticos que tem toda uma tradição de teoria literária que estuda essas obras. O Cântico dos Cânticos é o suco da poesia lírica. É inacreditável a beleza desse texto. E, como eu já disse, existe toda uma tradição, um monte de caba, um monte de pesquisador que estuda o Cântico dos Cânticos como obra literária. Já tem gente considerando ela literatura. Assim, eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Desgraça. Poderia ser, ele poderia até ter feito um vídeo mais interessante na pergunta se a Bíblia é um dos pais da literatura, né? Porque não tem essa ideia de que a filosofia é pai da ciência, mas não é ciência, certo? Pronto. Certo. Um dos grandes momentos de pesquisa enquanto arte é de exegeses e exegeses. O mundo hermeneuta, ele muitas das vezes foi traduzido por pessoas que eram padres, monges, grandes religiosos. Quem era cenobita? Geralmente era gente que estudava sobre a palavra do Senhor e também sobre a feição do Senhor. Feição do Senhor, essa traduzida para muitas das vezes as artes e mundo geográfico belo que ele traduz. E essas pessoas vinham dos monastérios e desciam à sociedade para falar, para fazer de tudo. A prensa de Gutenberg foi para um dos grandes, tradutores, né? As coisas que se traduziam ao longo da Europa, muitas das vezes eram em nome da Bíblia, em nome do Senhor. Então, assim, a profusão da arte, ela muitas das vezes, na Europa, foi por causa da Bíblia. Então, poderia até ter uma discussão mais interessante aqui se um dos grandes pais da literatura foi a Bíblia. Que, você já sabe, minha resposta aqui, por isso que eu não estou falando assim, o grande pai, né? Porque já existia literatura chinesa, como é que a Bíblia ia ser, tá ligado? Não tinha como. Já tinham poetas chineses antes da Bíblia. Literatura há muito tempo, viu? Outra coisa, não deixa de ser ingênuo, cara. Porque, por exemplo, você pega o teatro grego, as tragédias. As tragédias, elas eram entendidas também como uma prática religiosa, né? E hoje fica nego babando ovo, falando que não, é o suprassumo da literatura. Sendo que eu posso dizer uma coisa pra você? Posso dizer uma coisa pra você que vai deixar você em choque? O Novo Testamento é muito mais literatura do que qualquer peça grega que você pegar aí. Eu sei que você vai estar se mordendo. Eu também, quando eu vi isso aí, fiquei meio pá. Porque vocês sabem, vocês podem olhar aí no meu canal. O que eu falo de mitologia grega aqui é brincadeira. Quantidade de vídeo que eu falei sobre Homero, quantidade de vídeo que eu falei sobre Osíodo, sobre Sófocles. Pô, eu falei de todo mundo, cara. Mas a Bíblia ela tem uma característica literária que a gente só... A Ilíada aqui atrás, ó. Ilíada aqui atrás. Ô, velho, quer falar? Vou pegar você, vou pegar. Agora. Não peguei, não. Eu quero que ele reencarne como uma grande borboleta e não como uma muriçoca que pode arrancar minha vida. Ouve, quer falar alguma coisa? Porque eu vou pegar um textinho agora. Pode pegar. Fala alguma coisa enquanto isso. Não, achei que pegar um texto pra falar do negócio aí do vídeo. Então, sobre. Ah, tá. Eu acho que a ideia de reconhecer como literatura... Pô, não acredito que eu não salvei, mas relaxa. Vai lá. Vai lá, amigo. Confio em você. Porque eu acho que... Não, assim, tá certo. Assim, tu consegue entender como literatura como um texto sacred, holy text, né? Assim, um texto sagrado, blá, blá. E não negar nenhum dos dois, né? Nenhum dos aspectos. É porque, assim, a literatura tu entende com valor fictício, né? Esse é o ponto. O que é ficção? Demiurgo, né, e tal. Aí começa... Pô, mas aí tu me quebra. Consegue, né?
Não, mas assim, a ideia de você ver múltiplos sentidos e múltiplas mensagens realmente faz sentido, porque tu pode pegar qualquer literatura clássica e fazer uma análise profunda e, de certa forma, aquilo te comunicar algo além, né, assim, transcendental. É alguma coisa que o sentimento que ela passa é banal, né, assim, tipo assim, alguém que perdeu um familiar, alguém que perdeu uma pessoa que amava, ao mesmo tempo o texto isso é tão rico de poder, né, de forma como foi escrito, narrado, que te dá um sentimento artístico, né? E a arte ela tem poder assim de te elevar, né, espiritualmente. Te levar daqui. Te levar, yeah. Te Ninguém te levar ferra. daqui. Nós dois estamos em live há mais de 10 horas, só pra É constar. isso aí, é isso aí. Mas assim, gente, como eu tiro onda às vezes de que alguns de vocês defendem Naruto mais do que defendem seus próprios pais, muitas das vezes está ligado a justamente esse sentimento de querer sempre provar o deleite do saber, né? De você estar sempre próximo de uma resposta e ao mesmo tempo próximo da edificação dela. Aquilo que se traduz enquanto arte pode se traduzir enquanto edificação, erudição. E você está sempre próximo de uma verdade e assim elaborar mais, tentar trazer mais, esticar mais, fazendo com que isso seja mais. E tipo, eu não acredito que eu. Você viu? Você viu? Você viu, né? Eu abri o WhatsApp. Abri o WhatsApp e a imagem não foi. Beleza. Beleza, Demiurgo, mas você não vai me vencer. Não, você não vai me vencer, não. Cadê você aqui? Overkiller de Red. Cara, não tá carregando. Cara, caiu a live? Não, tá normal. Eu acho. Eu tô no meu celular e não tá abrindo. Eu só Pode quero ficar uma no WhatsApp, imagem. né? Eu só quero uma imagem. Pronto, aqui. Só quero uma imagem, brother. Pelo amor. Ah! Soninho, mano. Esse canal é pequeno, eu achei que fosse um canal maior. Por favor, vai. Ah! Eu vou botar aqui, Thales. Eu vou mudar. Vou mudar. Você não vai me vencer. Não, não. Página Quem ri por Purana. último sou eu. Sou eu. Damn. Enfim, aqui Esses são só os para dar um poetas. exemplo, só para dar um exemplo de que tipo a Ilíada e a Odisseia são assim eternas, de realmente muito engrandecedoras. Quem estuda Vai dar aquela é um outro vida. ser, uma pessoa muito maior. Mas aí, meu irmão, RG Veda, Atharva Veda, Sama Veda, aí tem o Mahabharatazão aqui, aí tem o Padma Purana. Aí tem essa desgraça que eu nem conhecia, admito aqui, tá? Admito aqui. Skanda Purana. Eu conheci o Padma Purana e o Vayu Purana, mas não sei o que eu conheci isso aqui não. Aí Ramayanazão aqui, ó. Pau. One Isso Piece, aqui, né? isso aqui é só um meio de comparação que pode ser muito bem adulterado por pessoas que assumem que algo é maior que o outro, né? Óbvio. Mas esse gráfico aqui, supostamente esse gráfico, se assim a gente pode chamar de gráfico, ele está comentando justamente do corpus literários, né? Que é a devoção de texto poético que a obra tem. Então, tipo, não é nem um pouco impossível de você olhar pra Ilíada e pra Odisseia e dizer, não, a Bíblia é maior, tá ligado? Não é nem um pouco impossível. Porque se a gente for pra outros textos, né, assim eles são. Isso aqui é só dando uma palhinha pros meus queridos amigos hindus aí, né? Porque eu não sou. Sendo budista e fui pró-hindu aí, hein? Mereço um biscoito de vocês, viu, gente? Ô, tu acredita, cara, que ele não quer voltar? O Opera não quer voltar. Acabou, mano, acabou.
Eu vou dar play e ele vai na identificar. modernidade. Desculpa aí, Esse gente. é um Peraí. livro um pouco antigo, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Vejamos o seguinte. Voltou. Auerbach, Voltou. Insano, hein? Ele relinchou aqui o PC. Não, você não vai botar essa imagem não, Igor. Você não pode falar isso. Você não pode falar isso, Igor. mas a Bíblia tem uma característica literária que a gente só encontrou na modernidade. E a Bíblia é um livro um pouco antigo, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Vejamos o seguinte. Auerbach, quando ele estava escrevendo Mimesis, o que ele fez? Ele estava estudando sobre a teoria dos estilos, tá? O que acontece? O que é a O vídeo tá teoria avançado, dos estilos? Ela diz o seguinte, quando a gente for escrever um livro, a gente tem uma regra, tá? Se você for trabalhar com personagens como reis, como heróis, como os nobres, você pode trabalhar de forma séria, tá? Você pode trabalhar de forma trágica e de forma sentimental. Agora, se você for trabalhar do cotidiano, sobre um velho que, não faz nada da vida, sobre um tiozinho que... Você pode trabalhar com reis também de maneira cômica, estúpida, terrorífica, assustadora. Você pode de qualquer forma, irmão. que é escravo, sobre a dona de casa. Irmão, você só pode trabalhar isso de forma na sátira, ou seja, de forma cômica. Pra você trabalhar o sério... Não é possível. Pô, tem inúmeros exemplos aqui. Eu estou afogado de exemplos, não preciso nem fazer. Você tem forma... Que é esse, que é escravo, sobre a dona de nada, tá? Se você for trabalhar com personagens como reis, como heróis, como os nobres, você pode trabalhar de forma séria, tá? Você pode trabalhar de forma trágica e de forma sentimental. Agora, se você for trabalhar do cotidiano, sobre um velho que, não faz nada da vida, sobre um tiozinho que é escravo, sobre a dona de casa, irmão, você só pode trabalhar isso de forma na sátira, ou seja, de forma cômica. Para você trabalhar o sério, você tem que falar de forma elevada. Para você falar o baixo, você tem que falar de forma cômica. Por que eu tô dizendo? O que tem de... Aí depois esquerdista fala que direita não faz arte por causa disso aqui, pô. Por causa de vocês, meu irmão. Que isso, cara? Que palhaçada é essa aqui, hein? Marvin, agora só você. E não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Pega essa música de Marvin aí. Inteira. É sobre um cara que não tem nada. Né? Não tem zero. E tem que trabalhar e do nada o pai morre. Tem que trabalhar e do nada a mãe morre. Tem que trabalhar. E tem inúmeras outras músicas. Construção, né? Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Aí, aquela música ali claramente é de um coitado. De um proletariado. Que é magnificamente bem trabalhado. Só música, né? Só. Se a gente for pra... como é que o Caba fala isso? Tem um Capitão de Areia aqui. Jorge Amado. Pensa num homem que dedicou a vida dele pra falar sobre o suburbiado. Poxa, bicho. Tá aí. Pelo afegão médio. Mar Morto do Jorge Amado é muito bom. Capitão de Areia eu não gosto, tá? Já falo aqui o meu comentário. Mas enfim. Sertões Um comentário também. que eu poderia fazer aqui a felicidade é uma arma quente. Eu nunca tinha percebido que é uma alusão aos Beatles, né? Happiness is a warm gun. Do Belchior. Enfim. Caramba. Eu gostei hoje na rua, né? Caramba. Benzinho. Por que me deixou assim, benzinho? Eu não posso esquecer não posso esquecer de Jorge Mendes, né? Que eu falei naquele vídeo que a galera gostou de O Autor Importa. A galera ficou, caraca, bico, que história. Yo, né? Enfim. Dizendo isso. Porque a nossa tradição literária demorou 2000 anos para sair dessa separação de estilos. Só na modernidade começaram a surgir histórias com personagens que são pobres, com personagens que são escravos, com uma mulher que mora no cortiço, com uma prostituta, com um cara que é viciado em álcool, com um cara que trai a esposa, tá ligado? Demorou 2000 anos pra gente começar a escrever livros assim. Antes, se você quisesse falar do baixo, você só poderia falar na sátira. Se você quisesse... Literalmente Vimalar-Kirst, não tô nem de sacanagem. Aí a galera tira onda, né? Vimalar-Kirst. O texto velho da desgraça. E não foi agora não, tá? Eu entendo esse ponto sobre o clash, né, de literatura clássica e literatura moderna que Don Quixote fez.
né? Mas dane-se. Dane-se, não demorou 2000 anos, não. Virou festa isso aí, ó. Eu acho que todo mundo que tá aqui entendeu o ponto dele, que realmente hoje em dia não se faz mais aristocracia por aristocracia, e que hoje em dia a vontade natural de você falar de uma pessoa muito rica é de fazê-la má. Vamos falar sobre uma pessoa pobre, vamos fazê-la bem. Né? Eu sei que hoje o natural é uma novela, que toda hora que você vai falar de baixo é todo mundo cômico, zoado. Eu sei que a natureza tá muito assim. Mas todo mundo aqui tem inúmeros exemplos de obras que trataram pessoas boas como ricas e pobres, e pessoas más como pobres e ricas. Todo mundo aqui tem um exemplo claro na cabeça. Não tem nem pra onde correr, não. O movimento Mas realista, falar né? Do realismo do Dostoiévski, o Dickens também. O que ele pensa de bestas, né? De demônios de Dostoiévski? É justamente a galera pé rapada. Assim, não só terra pedra, como também pessoas imorais, né? Pessoas imorais, né? Subsolo. O protagonista sempre. O protagonista do subsolo ele é muito escroto, porque ele pensa que o mundo tem que bater palma pra ele, né? A mensagem que fica é aterradora. Quem vive mais de 40 anos é um canalha. do elevado, do sublime, aí sim você ia trabalhar com heróis, com nobres, com gente, sabe, bem engomada. O que a Bíblia faz? Presta atenção. Ela pega Jesus, que é filho de Deus, encarna Jesus na terra, transforma Jesus em homem. Onde que Jesus nasce? Num celeiro, na manjedoura, num lugar de miséria, onde tem um monte de feno, onde tem um monte de animal, onde tem um monte de sujeira, onde deve ter aquele cheiro de merda mesmo, porque é um celeiro. Olha onde o Filho de Deus nasce. É o homem mais elevado, olha lá, no mais baixo, no lugar mais inferior que poderia haver, Jesus nasceu. Isso é trabalhar de forma cômica ou de forma séria? Não, Jesus não é o cara que fala... O lugar mais miserável... Já vem o Ascalad, né? Diria que é igual, né? Os dois são escravos, né? Escravos de alguma coisa. Não é porque ele está num canto humilde que ali é um canto miserável, né? Calmou aí, irmão. Que é isso, cara? Eu acho que Jesus estava muito melhor na mão de Maria do que na mão de muita gente rica ali que não ligava pro filho e tal. O cara mandar um miserável. O lugar mais miserável. É como se na época também tivesse locais assim melhores. Tem, provavelmente tinha, mas não é como se nascer ao lado de animais, assim, feno, fosse terrível também. Né? Terrível. Prostituta, não é o cara que fala com um cego, com um leproso, não é o cara que tem como apóstolo, não um rei, não um nobre, não um cara que podia dar dinheiro pra ele, mas um pescador que tava ali e falou, vem cá que o bagulho vai ser louco agora. Ou seja, um cara é removido do seu cotidiano, um cara qualquer é removido do seu cotidiano. Olha, ó, nasceu na humildade. Isso, pô, humilde que eu falei, humilde. O cara é um pescador para ter uma das maiores funções na história. Ele é chamado pro Universal. Isso é trabalhar de forma cômica. Pra Universal? De forma trágica. A crucificação, para fechar com chave de ouro. Jesus morre como um criminoso. Agora eu vou te dar um exemplo. Imagina uma história, uma peça grega, tá? Em que existe um profeta que faz aí as suas peripécias por aí, fala um monte de coisa e no final é crucificado, é morto, porque ele tentou salvar os outros. Se fosse na Grécia, isso seria uma peça de comédia. Agora eu vou falar que cara que lê... Seria de comédia, literalmente. Porque comédia era tragédia, né? Não seria uma comédia nesse caso. O termo comédia era pra isso. Era coisa de teatral. Ser teatral era comédia. Mas a comédia tem um diferencial de ter um final feliz, né? Nesse caso, eu acho que só se fosse um personagem cômico, de fato, né? Aquele Tartargo, eu acho, é de um cara que ele é tipo um santinho, mas na verdade ele só engana todo mundo, né? No final é punido. Poderia ser isso, né? Ser um farsante que faz profecias, mas ele na verdade ele é só um golpista, uma coisa assim, no final é punido. Mas poderia ser comédia, mas tem pessoas que se beneficiar, né, disso aí. Quando comédia virou para humor?
esse aí é um bom texto, viu? Se você conseguir achar um momento que isso se tendenciou a ser, seria interessantíssimo. Crucificação de Cristo e Pesquisa é válida. porque isso é trabalhado de forma sublime. E digo mais, pensa só, é um profeta que se diz filho de Deus e morre como um criminoso qualquer, porque a crucificação era qualquer tipo de punição. Isso é trabalhado de forma cômica ou Comédia séria. é o oposto da tragédia. Ou seja, a Bíblia, ela é não trágica. somente, né? A Bíblia, ela é Complicado. elevada. Ela mostrou há 2000 anos atrás que você poderia trabalhar o baixo, que você poderia trabalhar o feio, que você poderia trabalhar o indigno de forma sublime, de forma séria. Quando a Bíblia considera não só o nobre, não só o rei, não só o filho de Deus, mas também a prostituta, o leproso, o pecador, sei lá, o pescador, por exemplo, o cara que é contador, o cara que pedia esmola, o maluco que pegava dinheiro de impostos. Ela está considerando todas as classes, ela está considerando todo um universo que existe. E o que é que isso tem a ver com ser literário ou não? Você só tá fazendo questão de dizer que é bom. Existe história dentro da Bíblia, existe literatura dentro da Bíblia. A Bíblia é muito mais moderna do que mais da metade da nossa história da literatura. A Bíblia é muito mais literatura seguindo a corrente marxista do que a gente pode considerar do que é literatura, principalmente, do que muito livro aí. Por que a Bíblia trabalha o cotidiano? Por que a Bíblia não faz a separação de estilos? Porque Jesus poderia ter nascido como homem, como um rei aqui na Terra, mas não. Não é só a questão sociológica e humanitária de mostrar que ele sofreu como todos os homens sofrem também, né? Quer dizer, muito mais do que todos os homens sofrem. Mas ele sentiu na pele o que é ser homem. Ele temeu no dia da crucificação, mesmo sabendo que ia morrer, né? Mesmo sabendo que no fim ele ia pro céu e pô. Pô, mano, o vídeo virou pregação, né? O vídeo virou pregação do nada. Tá pregando a Bíblia aqui. Amigo, vamos falar se é ou não literatura. Você tá falando se o livro é bom. E aí, se o livro é bom, pô, tem que... O objetivo não é esse. Pô, eu sou Jesus, né? Ele temeu. Sou Tem esse Jesus. episódio aí da agonia. Como pode a Bíblia mostrar a fraqueza do rei dos reis? Como que pode? Primeiro que, claro, é na fraqueza que mostra a maior força desse personagem. Isso é evidente. Mas tem uma coisa também, uma consideração muito importante. O que a gente vive aqui na Terra, para a tradição cristã, vai ser um reflexo do que a gente vai ver, do que a gente vai viver lá no futuro, lá no além. O que significa que, portanto, representar o cotidiano é representar o que vai ser nós no futuro. Representar a boa postura do homem no cotidiano, seja em qual condição ele esteja, vai mostrar como ele vai se portar lá no futuro. Lá quando ele estiver no além. Se ele vai para o céu ou vai para o inferno. Você está entendendo que nesse sentido, sublimar o cotidiano também é trabalhar a questão divina? Porque se o cotidiano vai ser um reflexo do que a gente vai ter lá no além, o cotidiano, o além já está aqui. Isso é o suco da composição poética, cara. Só Deus para fazer um bagulho desse. Eu não sei quem escreveu esse livro, mas o cara tava bem na mente, cara. Porque olha o nível da composição poética desse livro. Nesse sentido, a gente volta até pra estética da obra. Porque pensa só. Comentário estranho? A... Comentário estranho? Não sei quem escreveu esse livro. Comentário estranho? Quem escreveu a Bíblia? Não é assim que funciona, né? Comentário estranho? Parece até que ele tá falando de uma coisa que não é a Bíblia. Que ele já até montou inicialmente, que é um conjunto e tal. Que bizarro. Enfim, né? A Bíblia, ela é escrita em linguagem humana, né? E uma linguagem até muitas vezes vulgar, cheia de parábolas, cheia de citações, cheia de provérbios, né? Uma linguagem simples. Poderia ser, de novo, o puro suco da... Igor recebendo a luz divina já está ficando incomodado. Saia daqui! Tira essa cruz de mim! Ah, isso queima! Queima! Retórica. Poderia ser aquela coisa, nossa, gigantesca, assim, meu Deus do céu, sabe? Muito sublime, muito bem elaborada. Mas a Bíblia trabalha a linguagem vulgar. De novo, a linguagem vulgar é a linguagem do cotidiano. Representar o cotidiano é sublimar o que o homem vai ser no futuro. Meio que faz total sentido você trabalhar esteticamente com uma linguagem mais simples. Vulgar não, ordinária, tá? Porque vulgar, hoje em dia, tem a conotação lúbrica, né? Ordinária talvez seja um termo melhor. E mesmo assim, a composição é maravilhosa, cara. E uma coisa que você tem que considerar também é que a Bíblia tem uma historicidade inacreditável. Quando ela coloca na voz não só o rei dos reis, mas também o pescador, mas também o cara que cobra imposto, mas também a prostituta e o leproso, Tá errado. ela coloca vida na sua obra. Quando ela trabalha todas as classes sociais, todas as classes econômicas, ela coloca historicidade. E o ponto é,
Se você estudar a Bíblia, você sendo ateu ou não, se você ler a Bíblia pensando que ela é uma obra de literatura, pelo menos o Novo Testamento, eu estou falando isso, tá? Você vai ter uma compreensão diferente da vida hoje. Não quer dizer, meu amigo, que você vai ler a Bíblia e vai deixar de ser ateu. Você pode ler a Bíblia e continuar ateu do começo ao fim. Mas vai ter uma mudança significativa do jeito que você... O que tem a ver? O que tem a ver com ser literatura ou não, meu irmão? Você tá sendo redundante. Aqui virou pregação de fato. Ele não tá nem mais nem. Já provou o ponto dele que é literatura, né? Ele tá aqui há 15 minutos. Ai, mas lê aí, cara. Lê aí, mano. Lê aí. Lê aí, mano. Lê aí. Você vê as coisas. Porque vendo o homem ali, você vai conseguir extrair o que é universal do homem. Porque se tem uma coisa que a Bíblia discute, é a condição universal do homem. É a condição do amor, é a condição do sofrimento. Puta que pariu. O que a Bíblia fala é o homem. A Bíblia parece que é a epopeia do homem, na verdade. É isso, rapaz. O Filho de Deus como homem também. Não é à toa, mano. Pelo amor de Deus. Ela fala de sofrimento, da agonia, da tristeza, da alegria, do amor. Você lê aquela obra, mesmo que dentro daquele contexto, e de novo, só o fato dela englobar todos os tipos de personagem, do nobre ao pobre, isso dá uma historicidade muito grande. Você pode ler isso de forma histórica para entender a época, mas também isso faz com que a gente entenda os dias de hoje. Porque a Bíblia não é estática. Ela tem um reconhecimento universal. E ela se reconhece historicamente. Não só isso, a Bíblia tem uma abertura muito grande para interpretações, né? Tem muita gente, por exemplo, que entende o Gênesis de forma figurada. Tem gente que entende o Gênesis já de forma, não, isso realmente aconteceu. Não vou entrar em detalhes porque eu não manjo nada disso. O que eu sei é de ler livros. E a última coisa que a gente pode comentar também é que existe uma influência social e cultural da Bíblia que é inacreditável, né? De novo, a literatura moderna só existe porque a Bíblia já tinha. Será que a Bíblia influenciou culturalmente? Pô, uma dúvida aí que... Uau! Será? O pior que a dúvida não é nem se influenciou ou não, né? Se influenciou errado ou se influenciou bem. Que eu odeio. Eu não vou dizer, eu odeio uma palavra muito forte, desculpa, gente. Eu tenho muita preguiça de quem fala que a Bíblia influenciou negativamente a sociedade. Que vem esse bando de retardado aí. Ai, não, se não fosse a Bíblia, nós vivíamos na tecnologia infinita. O que nos atrasa é a Bíblia. Ai, nossa, se não tivéssemos perdido tempo matando gente inocente em nome da Bíblia. Muitas guerras foram feitas por causa da Bíblia. Bando de beta. Detesto quando vem uma pessoa pra falar. Preguiça. Sobre a influência ser negativa. Nossa, eu passo tão longe. Essa briga não é minha, né? Essa briga aí não é minha, não. Então não faço nem questão. Tinha cantado a bola lá no começo. Se a Bíblia não tivesse feito a mistura de estilos, ou seja, trabalhar o cotidiano, trabalhar o baixo, o vil, o feio, de forma séria, hoje a gente não ia ter, por exemplo, um Paulicéia Desvarada aí, do Mário de Andrade. O Mário de Andrade ele tem um trecho Mário de Andrade. Do Paulicéia Desvarada, que é literalmente isso. A arte sublima tudo, até o feio. E a Bíblia Sim. fez isso lá 2000 anos atrás, a galera não cantou a bola. Eu acho que deu pra perceber por que a Calma, Bíblia cara. é literatura. A Bíblia é o suco do literário. Não vou dizer que é a melhor obra literária de todas, mas concorre. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram também, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Não, simpático o rapaz é, né? Mas, poxa. Poxa, 30 minutos de vídeo pra... Óbvio, né? O óbvio, né? Pô, mano. Você nunca leu essa época, você... 30 minutos de vídeo pro... Pavel. And somebody that I used to know, you didn't have to cut me up. I need it though. Now you're just somebody that I used to know. Somebody. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul. Mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.